Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira do tempo do Natal, após a Epifania do Senhor. E amados irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, ela se encontra lá na primeira carta de São João, no capítulo 4, versículos 19 até o versículo 4 do capítulo 5. E o texto nos diz assim: Caríssimos, quanto a nós, amemos Deus, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos: aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ainda continuando, toda a dinâmica que nós já estamos vendo nos últimos dias, né, de que a palavra de Deus tem nos orientado sobre a importância de amar o outro, né, de que a nossa fé ela seja uma fé prática, né, mostrada aí nessa atuação concreta da vida. O autor vai falar de novo sobre isso, né? Amemos Deus porque Ele nos amou primeiro. E aí ele vai falar exatamente sobre uma expressão que a gente fala muito, né? Eu amo o Senhor, Jesus é o amor da minha vida. Quem diz isso e na verdade não é capaz de amar os irmãos, essa pessoa não está amando Deus de verdade. Porque amar a Deus é muito mais do que dizer algo da boca para fora. Amar a Deus, amados irmãos e irmãs, implica em buscar fazer a sua vontade, buscar fazer o seu querer. E é importante que a gente entenda, né, que buscar fazer a vontade de Deus, embora também, eu não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo, mas é um caminho em que eu preciso me relacionar com Ele para que Ele me ensine a amar. Porque é este o ponto principal da vontade de Deus: amar a Ele e amar o próximo. E aí o texto vai colocar, né? Porque se eu amo a quem eu vejo, quanto mais amar a Deus, que é aquele que eu não consigo ver, o que faz total sentido, né? Se eu consigo ver alguém, eu toco naquela pessoa, consigo conversar com ela e não sou capaz de amá-la, imagina, de fato, amar a Deus, que é puro espírito, que nós não conseguimos vê-lo. Por isso está aqui diante de uma grande mentira que nós também corremos o risco de estar promulgando ela onde quer que a gente chegue. E aí depois o texto continua, né? Que aquele que crê que Jesus é o Cristo, ou seja, que ele de fato é o Messias prometido lá do Antigo Testamento, esta pessoa então nasceu de fato de Deus. Nascer de Deus então implica em acreditar que Jesus é o cumprimento daquelas profecias lá do Antigo Testamento. E aí o texto ainda vai falar uma coisa muito bonita no versículo 4. Pois todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Eu queria tecer alguns comentários sobre isso. Eu sempre comento aqui no canal, quando eu posso, de algumas realidades cotidianas que a gente tem vivenciado, né? O mundo, ele sempre tenta nos vencer. E das mais diversas formas. Entenda que quando eu falo a palavra mundo, é muito mais do que apenas o diabo. Eu estou usando a palavra mundo e é assim que de fato no Novo Testamento essa palavra aparece, como tudo aquilo que não é vontade de Deus, tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Então, vamos trazer, por exemplo, até mesmo as doenças, né, que matam tanta gente. Aí nós temos visto cada vez mais crescendo o índice de depressão, ansiedade, burnout e por aí vai. E parece que a gente vai sendo vencido por tudo isso, né? Nós vamos sendo vencidos pelo capitalismo desenfreado, que muitas vezes é tão ganancioso. Nós também vamos sendo muitas vezes vencidos pela tecnologia que vai avançando, 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 e as pessoas se tornam apenas números. Se tornam apenas meras estatísticas, meros objetos para serem usados por empresas, para que o algoritmo teste isso, teste aquilo, né? E a gente meio que sente assim, meu Deus, eu acho que nós vamos ser vencidos, né? Mas aí eu digo uma coisa para vocês. A fé é a grande vitória sobre o mundo. O único elemento que vai nos diferenciar dos outros.
O único elemento que nos faz então vitoriosos, que nos faz ganhar, que nos faz vencer, é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele tudo pode. Eu digo para você, amada irmã e irmã, se você tiver fé, você já venceu. Falo de modo particular, não sei o que se passa no seu coração, mas todos nós temos aí dilemas, temos lutas interiores a travar, temos problemas, né? Decepções, crises que a gente vai passando, são tantas coisas que a gente passa na vida, né? E aí a gente começa às vezes a achar, meu Deus, parece que eu perdi, não vejo saída, não vejo solução. Mas se lá no fundo você tiver fé, aí eu vou até repetir como Jesus já disse, pode ser pequena, como um grão de mostarda, mas se ela for uma fé que confia, uma fé autêntica em nosso Senhor Jesus Cristo, você tem condição de vencer tudo. Porque aquele que pode vencer não é você, nem sou eu. Aquele que pode vencer de fato é Cristo. E Ele deseja também nos vencer. E Ele te garantirá a vitória mesmo em meio às grandes decepções que você chegar a enfrentar. Por isso hoje, à luz desse texto, peçamos duas coisas ao Senhor. A primeira delas, peçamos a Deus a graça de aprender a amar. Senhor, me ensina a amar, mesmo quando aquela pessoa tem de tudo para que eu possa odiá-la. Me ensina a amar apesar disso. E segundo, me dá uma fé nova. Uma fé capaz de acreditar mesmo quando nada, né? Mesmo quando a visão estiver turva, que eu não enxergue nada à minha frente, mas que eu possa acreditar em Ti e confiar em Ti. Se de fato, amados irmãos e irmãs, nós tivermos essa mentalidade, eu juro a vocês, todas as coisas elas vão mudar na nossa vida, tá bom? Então, que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. E também digo a você, né? Caso puder, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, curta, comente, se inscreva aqui no canal, que isso é muito importante para que nós possamos crescer e chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá bom? Que Deus te abençoe imensamente. Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal, às 7 horas da noite, para que juntos nós também possamos mergulhar no Evangelho que a Igreja nos propõe para esta quinta-feira do tempo do Natal, após a Epifania do Senhor, tá bom? Eu te aguardo daqui a pouco, às 7 horas da noite. Até mais!